Fala pessoal, beleza? Meu nome é Aquino, professor de Conhecimentos Gerais aqui no PGF Concurso. A gente vai analisar nesse vídeo a prova aí, aplicada na Prefeitura Municipal de Candelária, Rio Grande do Sul, concurso da banca Fundatec, analisar então a prova dos anos finais. Eu comparei professor de História e professor de Geografia também, e as questões de Conhecimentos Gerais são as mesmas, tá? Então, selecionei aqui a prova de História. Tá? Lembrando que a prova está disponibilizada lá no site da Fundatec, bem como o gabarito preliminar. Tá? Foram divulgados agora no final de junho, lá no site da Fundatec. Vocês podem ter acesso também à prova e ao gabarito preliminar. Vamos analisar então as questões, né, as 5 questões de conhecimentos gerais da prova. Posso compartilhar minha opinião pessoal referente a essas questões. Eu achei as questões de nível moderado a difícil, por analisar assim, algumas questões, como a questão número 13, sobre Braille, algo muito específico, tá? Então vamos analisar algumas questões aqui, essas 5 questões, e a gente vai vendo assim, e até para analisar, para fazer um paralelo para uma próxima prova de um outro concurso, que a banca seja Fundatec, porque o perfil da banca costuma ser basicamente bem parecido, assim, as questões que são elaboradas pela mesma banca. Tá? Vamos lá, questão 11. Em relação ao educador e filósofo Paulo Freire, analise as expectativas abaixo, assinalando V se verdadeiras ou F se falsas. A gente tem aqui um quadro, tá? Uma citação de Paulo Freire. Num país como o Brasil, manter a esperança viva é em si um ato revolucionário. Tá? Questão 11, então, vamos analisar as questões. Aqui tem as alternativas, onde o candidato e a candidata ali tem que marcar V ou F, tá? E depois marcar aí A, B, C, ou D ou E. Então, uma prova de uma questão de múltipla escolha. Tá? Vamos lá, primeira acertativa aqui, então. Ao lado de outros educadores, conseguiu em apenas 40 horas alfabetizar 300 adultos em Angicos, região do interior do Rio Grande do Norte. Os alunos eram todos trabalhadores de canaviais locais. Essa aqui é uma informação bem conhecida para quem conhece, para quem já ouviu falar um pouco sobre Paulo Freire, o patrono da educação brasileira, né? E essa é uma informação correta, é uma acertativa verdadeira, que então Paulo Freire conseguiu educar ali, alfabetizar 300 adultos em apenas 40 horas. Em uma semana ali, em 5 dias, ele conseguiu alfabetizar 300 pessoas lá em Angicos, região do Rio Grande do Norte. Então, na primeira acertativa, a gente tem um V. Como que eu costumo orientar vocês para resolver essas questões? Como a gente sabe que a primeira acertativa é V, a gente exclui todas que não forem V. Então, a gente tem a letra A, a primeira é F. Então, a gente já risca A. Já risca a letra E também, que é F também. Então, a gente fica entre B, C e D. Tá? Vamos, então, para a próxima acertativa ali. Foi pioneiro na implantação de escolas públicas de todos os níveis que refletiam seu objetivo de oferecer educação gratuita para todos. Um dos mais destacados signatários do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Essa alternativa está errada, tá? Mas vamos analisar as outras duas para ver se a gente consegue matar essa questão, né? A quarta acertativa, então, é considerado o brasileiro com mais títulos de doutorado honoris causa e é o escritor da terceira obra mais citada em trabalhos de ciências humanas do mundo. Pedagogia do Oprimido. Essa aqui é fácil, essa aqui é V. Então, a gente sabe que essa aqui é V. Então, a quarta, é só ver qual a quarta alternativa. A terceira alternativa é V. A gente tem a primeira V na B, C e D. E na terceira a gente tem V apenas na C. Conseguiram pegar esse feeling de como resolver as questões, por mais que vocês não tivessem certeza nessa segunda alternativa se era V ou F, vocês passem então para a próxima acertativa e vocês vão analisando, porque
tendo certeza que esta é V, que a primeira é V e a terceira também é V, é só olhar as respostas que a banca, que o concurso, que a prova nos oferece e verificar qual que a primeira e a terceira são V. E apenas aqui a alternativa C, que é o nosso gabarito, é V, V. E a última, vamos ler também, foi oficialmente considerado o patrono da educação brasileira, também é V. Tá? Então o gabarito dessa questão, uma questão relativamente fácil em comparação com outras mais específicas, tá? Então, questão 11, o gabarito é a alternativa C. Questão número 12, no dia 4 de maio de 2021, o governador Eduardo Leite anunciou em ato virtual realizado no Palácio Piratini que o ex-futebolista e político brasileiro, espaço, será o novo titular da Secretaria de Esporte e Lazer. O deputado federal assumiu o lugar do secretário Francisco Vargas. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. Destaquem aqui, ó, ex-futebolista, tá? Porque aqui algumas alternativas a gente já pode eliminar. Como, cadê? João Derli. João Derli não era judoca, não era futebolista. Então já elimina a alternativa D, tá? Jardel não é deputado, ó. O deputado federal, ele é deputado federal ainda. E nesse caso, Tafarel também não é deputado. Gabarito da questão 12, alternativa B. Goleiro aí, Danley de Deus, ex-goleiro do Grêmio aí, Danley de Deus. É o gabarito da questão 12. Agora percebam como a Fundatec gosta de cobrar, então, nomes de políticos que assumam pasta tanto da educação, quanto do esporte, quanto da saúde. Enfim, isso é um perfil bem presente nas provas aí da Fundatec, tá? Questão 12, então, gabarito, alternativa B. Questão 13, essa questão eu achei a questão mais difícil por se tratar de um conhecimento específico, tá? Vamos à leitura. No dia 4 de janeiro comemorou-se o Dia Mundial do Braille, data em homenagem ao aniversário do francês Louis Braille, criador do sistema de escrita e leitura tátil para pessoas com deficiência visual. Sobre esse método, podemos afirmar que 13. Item 1. Consiste em um alfabeto de pontos em relevo que são organizados em uma tabela com 3 linhas e 2 colunas, formando um retângulo, em que pelo menos um se destaca em relação aos demais. Como eu disse para vocês, são informações muito específicas, então quem não tem uma noção de Braille, quem nunca estudou, eu sei que na faculdade, no curso, quando a gente está se graduando, uma das cadeiras eletivas tem o Braille. Na minha época eu fiz Libras e mesmo assim teria que dar uma revisada no assunto de Libras se viesse a cair na prova, né? Como é uma questão muito específica, eu achei essa prova bem difícil. Vamos à leitura das demais, depois eu falo para vocês o gabarito, conforme aí o gabarito preliminar divulgado já pela Fundatec. Item 2. Cada cédula Braille possui 6 pontos de preenchimento, permitindo 63 combinações. Alguns consideram a cédula vazia como um símbolo também, totalizando 64 combinações. Item 3. O Braille é lido da esquerda para a direita, com uma ou ambas as mãos. Item 4. O método de alfabetização permite o registro de letras, números e qualquer outro tipo de símbolo necessário para a comunicação. Tá? O gabarito lá, a resposta certa, segundo o gabarito preliminar, é a letra E. Tá? Todas as alternativas estão corretas. Questão 13, então, gabarito letra E. Como eu falei para vocês, achei bem difícil em comparação com as demais. Vamos à questão 14, então, uma questão onde o candidato aí tem que preencher as lacunas conforme aí a coluna 1 e a coluna 2. Relaciona a coluna 1 à coluna 2, associando as siglas de termos do âmbito da educação brasileira às suas definições. Então aqui a gente tem as definições e as siglas aí referente à educação brasileira. Item 1 a gente tem SAEB, 2 o IDEB e 3 Fundeb. De acordo com o gabarito já divulgado no site da Fundatec, o gabarito da questão 14 é letra E, 321. 321. Então essa primeira aqui se refere a Fundeb.
Fundo da Educação Brasileira, principal instrumento de financiamento aí da educação brasileira pública no país, responsável por aproximadamente 60% das receitas vinculadas à educação no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Se refere ao Fundeb. Tá? O segundo item se refere ao item 2, conforme o nosso gabarito, tá? É o IDEB, indicador que avalia a qualidade da educação brasileira em notas que vão de 0 a 10. Ele leva em conta a aprovação ou evasão dos alunos e o seu desempenho em português e matemática. Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, é o IDEB. Tá? E o último item, então, SAEB, que é o conjunto de avaliações externas em larga escala que permite realizar um diagnóstico da educação básica brasileira e de fatores que podem interferir no desempenho do estudante. Tá? Então, o gabarito aí da questão 14, letra E também. Tá? Vamos à última questão, questão número 15. Tá? Conforme a notícia publicada no jornal Correio do Povo, de 16/4/2021, o governo do Rio Grande do Sul busca, no Supremo Tribunal Federal, o STF, a liberação necessária para priorizar a vacinação de profissionais da educação. Referente à organização dos grupos prioritários, as doses iniciais da vacina contra o coronavírus no estado do Rio Grande do Sul foram destinadas aos seguintes grupos. 1. Trabalhadores da linha de frente contra o Covid. 2. Pessoas com comorbidades. 3. Indígenas aldeados. 4. Idosos que moram em instituições de longa permanência e funcionários desses locais. Tá? Essa é uma questão falando sobre saúde pública do Estado, governo do Rio Grande do Sul, tá? Como foi o comportamento e como se deu essa organização de vacinação no Estado do Rio Grande do Sul. Tá? Conforme o gabarito aí preliminar, o gabarito da questão 15, a alternativa correta é a letra D. Apenas o item 2 não está correto. Pessoas com comorbidades não foram colocadas ali nas doses iniciais da vacina contra o coronavírus. Tá? Então é uma questão também relativamente difícil, porque era algum conhecimento específico sobre a pandemia, enfim, o projeto, a organização de vacinação aqui no estado, e é um grupo de pessoas que a gente vê falar bastante na televisão, na imprensa, enfim, nos noticiários, que foram prioritários ali para receber a vacina, mas não esteve nas doses iniciais dessa vacinação. Então, o gabarito é letra D, 1, 3 e 4. Tá? Analisando as duas provas aí da Prefeitura de Candelária, da Fundatec, a gente tem um perfil bastante incomum entre as duas provas, tanto dos anos finais para os anos iniciais, onde a Fundatec cobrou conhecimento ali sobre secretário da Educação, por exemplo, secretária da Educação, depois secretária do Esporte, duas questões que falaram sobre Paulo Freire. Na Educação Infantil falou sobre o autismo, na Educação aqui dos anos finais falou sobre o Braille, enfim, como conhecimento específico sobre o Braille, que é a questão que eu achei mais difícil por conta de ser um conhecimento específico da área, mas no mais achei uma prova bem moderada. Dificilmente vocês vão encontrar uma prova fácil aí na Fundatec. Fundatec é uma banca aí em excelência no concurso público, faz concurso para diversas áreas, não só para a prefeitura, mas enfim, Polícia Civil, Tribunal de Justiça e outras áreas aí bastante requisitadas. Então, dificilmente também a Fundatec vai ter aí questões anuladas. Uma banca de excelência, como eu falei para vocês, e cabe aí o nosso conhecimento já, nosso estudo, a nossa análise da banca para poder deixar vocês aí, os candidatos, os futuros aprovados e aprovados no concurso público, mais preparados no momento da prova. Tá? O que eu posso deixar para vocês é que se preparem buscando aí conhecimento referente ao comportamento do governo do estado, que é bem comum, é bem
comum aparecer aí, presente nas provas da Fundatec, algo relacionado à secretaria, ao governo, enfim, prefeitura também cai bastante, tá? E algo específico da educação, se a educação, se a prova é voltada para o cargo de professor, algo destinado à área de educação, bem como se a área for da saúde, por exemplo, profissional da saúde, ter o conhecimento ali quem é o secretário da saúde, notícias da saúde que sejam mais relevantes. A gente fica por aqui, conta aí sempre conosco, não deixe de seguir nossas redes sociais, PGF Concursos, Facebook e no Instagram. Abraço!